Nós hoje temos a alegria, a honra de compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu escolhi um único verso esta manhã para nós falarmos acerca dele. Diferente de outras vezes, que a gente às vezes fica passeando pela Bíblia, eu quero tomar emprestado apenas 2 versos das mensagens passadas, mas para falar apenas de um verso, e eu espero em nome de Jesus que esse verso edifique as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. 2 semanas atrás, quando o pastor Júnior pregava aqui, ele usou uma base bíblica de Isaías 40, 31, em que a palavra de Deus fala assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então ele falava acerca da necessidade que nós temos de experimentar um renovo. De tempos em tempos nós precisamos experimentar renovos, porque nós nos cansamos, é natural. Então ele explicava para nós, dizendo assim: olha, a solução não está diretamente em nós, mas ela passa por nós, porque tem muito a ver com o governo da nossa vida. Quem é que governa a nossa vida? E aí ele trouxe uma frase que me tocou muito. Ele diz assim, que havia uma necessidade de nós refletirmos acerca do passado. Ele usou um verso lá do profeta Ageu que dizia: considerai o vosso passado. Porque, em geral, nós aprendemos a não mexer no passado. O passado, normalmente, é algo que traz para muita gente más lembranças. Mas a forma bíblica como nós devemos nos relacionar com o passado é sempre no sentido de crescimento, de aprendizado para ir adiante. Então, a palavra de Deus fala para nós: considere o passado. Mas ele dizia mais: é preciso nós eliminarmos aquilo que ele chama de cracas, aquilo que ele chama de entulho espiritual, nós podemos denominar assim, que ele mencionava aqui, que era inveja, ciúmes e as mágoas, né? Para que aí você possa voltar a sonhar. Na semana passada, ele usou um verso de Ezequiel 47, 5, que dizia assim: mediu ainda outros 1000, são 1000 côvados, né? Você sabe qual é a distância de um côvado? Vocês conhecem um côvado? Já ouviram falar, não é cocada, é o côvado, né? Côvado é a medida aqui, ó, do cotovelo até a mão. Essa medida do cotovelo até a mão era uma medida chamada côvado. Não sei porque tem gente que tem um do cotovelo até a mão mais comprido, o outro mais curtinho. Então dependia muito do comerciante, né? Se ele ia vender, ele pegava a filhinha dele com o cotovelo bem pequenininho para medir o côvado. Se ele ia comprar, acho que ele colocava aquele cotovelo bem grandão para ele poder comprar mais, né? Mas enfim, mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele falou daqueles que estacionam na vida cristã, pessoas que vêm caminhando bem, mas em determinado momento não vai adiante. E não vai adiante muitas vezes porque não tem um relacionamento profundo com Deus. E a vida, ela é cheia de momentos em que os pés não alcançam o chão. Tem momentos na nossa vida que ou você confia, tem hora que você tem que entregar a Deus e crer e confiar e não tem outra alternativa. E como é bom esses momentos para Deus, para nós é dolorido, mas para Deus é muito bom, porque é aquele grande momento de Deus revelar a glória dEle, de Deus manifestar o poder dEle. Mas como é que nós confiamos em Deus? Como é que nós desenvolvemos fé suficiente para confiar em Deus, a ponto de eu passar por lutas nessa vida e eu me entregar, eu deixar Deus agir. Eu não agir pela carne, mas agir realmente movido pelo Espírito. Como é que eu desenvolvo essa fé? Então, o Espírito Santo de Deus, pensando nessas coisas, diz assim: por que você não considera o passado? E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Eu entendo que nós tomarmos o passado, a história da criação, é um bom começo para nós começarmos a desenvolver uma fé segura. Então eu escolhi falar nesta manhã acerca do Deus que no princípio criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E é apenas sobre esse versículo que eu quero falar com vocês nesta manhã. É um versículo muito lindo, é um versículo que aparentemente
a gente às vezes não percebe o quanto ele é rico, o quanto ele nos ensina e o quanto nós podemos ser abençoados a partir desse texto bíblico. Como eu estudei um pouco de hebraico, eu estudei um pouco de hebraico bíblico, estudei um pouco de hebraico moderno, então esse é um dos versos que a gente sempre aprende no hebraico, né? Porque estudando hebraico você quer aprender a Bíblia, você quer aprender. Então esse é um verso que não é difícil falar. E eu queria ensinar vocês a falar em hebraico. Vocês estão dispostos? Aceitam o desafio? Muito bem, então vamos junto. Olha, vou ensinar vocês. Princípio é bereshit. Bereshit. O verbo criar é bará. E Deus aqui é Elohim. Então a primeira frase fica fácil. Bereshit bara Elohim. Estamos bem até aqui? Depois, esses céus é muito bonito no hebraico, porque toda palavra no hebraico, ela tem a sua razão de ser. Sabe quando você olha no horizonte, você vê o mar e você vê o parece que eles se juntam? No hebraico, a água é maim, e céu é chamaim. Então é só acrescenta o chamaim. Então é Bereshit bara Elohim et ha-shamaim. Et ha-shamaim. Et ha é o artigo definido. Ha-shamaim. Olha, Bereshit bara Elohim et ha-shamaim. Tudo bem até aqui? Agora a gente coloca um E, que é o V, no hebraico EV. Tem um et novamente. E aí vem terra. Terra é Eretz. Eretz. Então, Bereshit bara Elohim et ha-shamaim ve'et haaretz. Dá para entender? Eu não estou sendo um bom professor. Bereshit bara Elohim et ha-shamaim. Vamos falar junto. Bereshit bara Elohim et ha-shamaim ve'et haaretz. Pronto, você já está falando hebraico. Olha que coisa boa. Louvado seja Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu acho que é um desafio muito grande a gente falar acerca dessa narrativa da criação. E eu entendo que é um desafio porque a minha percepção é que sempre que nós nos aproximamos dessa narrativa da criação, desse texto que fala acerca da criação, eu vejo as pessoas cometerem pelo menos três equívocos. Um dos equívocos é nós tratarmos toda essa história da criação de uma forma infantil. Parece aquela aula que um dia você ministrou lá no MPD, ou que talvez você era tão pequeno que você recebeu aquela aula lá no MPD, como uma coisa ingênua. Parece que a história da criação, às vezes, soa ingênuo para nós, soa infantil para nós. E esse é um primeiro erro. Um segundo erro que eu consigo identificar, que a minha percepção, é que as pessoas se utilizam da narrativa da criação dentro daquele contexto criacionismo-evolucionismo. Como se Deus tivesse tido a preocupação de revelar milhares de anos atrás para Moisés algo que seria usado há 150 anos atrás para confrontar a teoria da evolução de Charles Darwin, do século XIX, pouco tempo atrás aí. Então nós às vezes achamos que olhar para a criação é você se apoderar ou se apossar de algo que você vai utilizar quando você enfrenta alguém falando sobre evolucionismo, que nós somos a evolução do macaco, que nós estamos a escolha natural da espécie. Então, eu acho que isso enfraquece tanto o texto, eu acho que isso é tirar o valor do texto. E um terceiro equívoco que nós percebemos quando nós nos aproximamos da criação, da história da criação, é a curiosidade científica. É a gente, às vezes, analisar o texto sempre com aquela curiosidade científica, ou seja, será que os dias foram literais? Será que foram realmente 7 dias? Esses dias eram dias de 24 horas? Esses dias eram dias sequenciais? E eu brinco dizendo que tem aquela questão que acorda qualquer estudante de teologia no meio da madrugada, que é saber o que aconteceu com a serpente, porque se depois da queda a serpente passou a rastejar, aí a gente acorda no meio da madrugada pensando como é que ela se locomovia antes da queda. Não, é claro que é brincadeira, isso nada tem a ver, é só para descontrair, mas vocês acho que não entenderam muito bem a piada. A verdade é que o texto da criação, toda essa narrativa da criação, ela é riquíssima.
porque ela nos permite conhecer melhor quem é Deus e o quanto nós podemos confiar em Deus. O quanto o relato da criação nos ajuda a confiar em Deus. E é interessante porque é a partir do relato da criação que nós podemos compreender muitas coisas. Por exemplo, a origem da vida. Por que existe algo ao invés de nada? Por que existe vida ao invés de não existir nada? E isso o relato da criação, de alguma maneira, nos ajuda a entender. Ou, por exemplo, quem nós somos? Porque você sabe que, por exemplo, no relato criacionista da Babilônia, porque vamos dizer, todas aquelas civilizações daqueles dias, eles tinham o seu relato criacionista, eles tinham o seu relato da criação. E, por exemplo, no relato da criação da Babilônia, o homem é considerado indigno. E por que é considerado indigno? Porque os deuses babilônicos, eles entendiam que construir a cidade da Babilônia era um trabalho sujo, que não era próprio para um deus. Então, eles resolvem criar o homem para que o homem pudesse construir as cidades. E o homem é, por isso, considerado um ser indigno, um ser sujo, alguém de uma segunda categoria, alguém abaixo, talvez assim, mas muito abaixo desses supostos deuses. Agora, imagine o impacto que isso tinha na cabeça de um hebreu que passou 400 anos numa escravidão no Egito. O relato da criação nos informa: o homem é imago Dei, o homem é a imagem de Deus, o homem é alguém que Deus considera. Nós não somos alguém sujo, nós não somos alguém indigno, nós somos feitos conforme o nosso próprio Deus. Cada um de nós traz dentro de si a imagem de Deus. E isso você obtém a partir do relato da criação. O relato da criação, por exemplo, ele nos fornece a base do casamento monogâmico, do casamento heterossexual. O princípio da família judaico-cristã está lá estampado. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, já não serão dois, serão uma só carne. Homem e mulher. Não existiam dois homens, duas mulheres. Deus cria primeiro um homem, Deus cria uma mulher. Deus faz com que o desejo deste homem seja para esta mulher e o desejo desta mulher seja para este homem. Você está diante de um princípio estabelecido por Deus. Qualquer coisa que sai desse princípio estabelecido por Deus está contrariando o propósito da criação. E é o texto da criação que nos fornece esse entendimento. Nós podemos falar mais. Por exemplo, por que o mal entrou no mundo? A origem do mal nós não sabemos. Quem criou o mal? Deus criou o mal? O diabo criou o mal? Nós não sabemos. A Bíblia não fornece esse tipo de informação. Mas a Bíblia fornece a informação de que um dia, Gênesis capítulo 3, fala que o mal entrou no mundo. E porque o mal entrou no mundo, o relato da criação nos ajuda a entender algo muito importante: a necessidade do Evangelho e de um Salvador. Tudo isso você extrai a partir do relato da criação, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos comigo? Vamos embora? Vamos continuar estudando? Vamos entender um pouco acerca dos aspectos externos do livro, porque sempre que as pessoas falam para mim assim: pastor, como é que nós fazemos para estudar a Bíblia? As pessoas às vezes me cobram e falam assim: quando é que nós vamos fazer um estudo bíblico? E eu falo para as pessoas: não fiquem me provocando, porque se vocês me provocam e eu aceito, nós vamos fazer um estudo e vamos nos aprofundar tanto que talvez alguns de vocês vão ficar cansados, porque pastor é um problema. Você fala para pastor: pastor, dá uma palavrinha. E aquela palavrinha, né, pastor Marcos, que vai assim, que a gente tem que se controlar no relógio. Mas é muito importante, às vezes, quando você quer estudar a Bíblia, você olhar para os aspectos externos daquele texto que você está estudando. Contextualizar, entender quem escreveu, com que propósito escreveu, para quem escreveu, o que estava acontecendo naquele tempo que aquele texto foi escrito. São informações que nos ajudam a ter uma melhor compreensão das Escrituras. Então é importante, quando nós nos voltamos para o relato da criação, nós podemos olhar, porque é muito rico todo esse conjunto de informações. E nós aprendemos, todo esse relato da criação, você extrai de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Por isso nós falamos Bereshit. O livro de Gênesis no hebraico se chama Bereshit, quer dizer princípio, começo. E é o primeiro livro das Escrituras. E ele foi escrito num conjunto de 5 livros. Quem lembra? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números
e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros é aquilo que nós denominamos de Pentateuco, ou seja, é a lei, é a Torá. Né? Porque a Bíblia hebraica que consiste no nosso Antigo Testamento, não exatamente como nós temos à disposição no nosso idioma, mas ela se chama Taná. Ela quer dizer Torá, ela quer dizer profetas, Neviim, e ela quer dizer escritos, Keturim. Então, é a abreviação Taná. A Bíblia consiste em lei, profetas e escritos. E esses 5 primeiros livros nós chamamos de Torá, nós chamamos de lei. Esses livros são atribuídos a Moisés. A própria Bíblia, ela confirma acerca disso, quando em muitas outras passagens, o próprio Jesus Cristo, por exemplo, fala, como está escrito na lei de Moisés, porque na lei de Moisés, Moisés deu carta de divórcio pela dureza do vosso coração. E muitas vezes faz alusão, nos mostrando que de fato a autoria não se discute. A autoria de fato desse livro pertence a Moisés. Ele foi escrito na saída do povo do Egito, ou seja, quando o povo estava 40 anos no deserto caminhando, foi quando Deus deu a Moisés a revelação do livro de Gênesis. Então, aquilo que nós estamos lendo aqui, quando você lê o relato da criação, é algo que Moisés não viveu, é algo que aquele povo que está recebendo aquele relato não viveu, é algo muito tempo antes, mas Deus agora está atribuindo a Moisés, está dando a ele para que ele escreva, e ele escreve todo esse relato da criação. A fonte que Moisés recebe, evidentemente, é a inspiração de Deus, como todo livro recebe inspiração de Deus, mas é também a tradição oral, porque no meio do povo judeu, a tradição oral sempre foi uma tradição que foi passando de pai para filho, e isso vai adiante, eles foram guardando tudo isso, de modo que coube a Moisés organizar todo esse relato. Eu já falei para vocês que o texto nada tem a ver com a ciência, o texto não é científico, porque o texto nada tem a ver com criacionismo, existencialismo, nada tem a ver com essa discussão. Então, nós podemos nos perguntar assim, qual é o propósito do texto, pastor? Porque foi que Deus deu a Moisés a inspiração para escrever o relato da criação. Qual era o propósito? O que é que Deus tinha em mente? Claro que, afora revelar, ou deixar para nós uma revelação de tudo aquilo que Deus quis que nós soubéssemos, havia um outro propósito muito interessante. Eu posso afirmar a você que talvez o propósito literal, o propósito mais próximo pelo qual Deus deu a Moisés o relato da criação, foi orientar ou reorientar aquele povo hebreu acerca da sua visão de mundo. 400 anos de escravidão, irmão. A pessoa nasce, cresce e morre pensando como escravo. A pessoa vive dia após dia pensando como escravo. E Deus, então, tinha necessidade, depois de 400 anos de escravidão, reorientar aquele povo. Era importante que aquele povo primeiro soubesse quem era o Deus dos seus pais. Era importante que aquele povo soubesse qual era a aliança que Deus havia feito com os seus pais. E era importante que aquele povo entendesse a razão de certas leis. Por exemplo, qual era o fundamento de não se adorar imagens de escultura? Qual é o fundamento pelo qual o povo de Deus não adora imagens? Porque está escrito, não adorarás imagens de escultura. Está lá em Êxodo capítulo 20, num dos mandamentos. Por que nós, como povo de Deus, não adoramos? Talvez até hoje muitos ainda não saibam. Mas naquele tempo, aquele povo escravo nasceu, cresceu, se desenvolveu e viu todo o Egito adorando a um Deus da natureza chamado Sol, Ra. E na mente deles, Deus para eles era algo pertencente à natureza. Você já reparou como no relato da criação Moisés não menciona a palavra sol? Ele diz que no 4º dia Deus criou o luzeiro maior e o luzeiro menor. Busque depois nas Escrituras, busque na sua Bíblia, e você vai ver, seja qual for a versão, lá estará escrito que ou ele fez o lumiar maior, luminar menor, ou ele fez o luzeiro maior, o luzeiro menor. Em momento algum Moisés usa a expressão sol, porque no impacto daquilo na cabeça de um escravo saindo do Egito, que passou 400 anos, vendo o povo adorar o sol, eles precisavam entender antes de tudo que Deus nada tem a ver com a natureza, que a natureza está contida em Deus. Deus não é o
sol, o Deus é aquele que cria o sol. E eles precisavam entender essa verdade. É por isso que nós, como povo de Deus, não podemos adorar a nenhum tipo de imagem, porque Deus não se compara com a sua criação. Deus é separado da sua criação. Deus está acima de qualquer ato criacionista. E isso é importante nós entendermos. Havia necessidade daquele povo entender por que guardar o sábado, por exemplo. Você talvez tenha se perguntado muitas vezes, por que o povo judeu guarda o sábado, nós não guardamos o sábado? Deixa eu lhe explicar uma coisa. O relato ensina que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E aí está o princípio pelo qual se deve tirar um dia para adorar a Deus. Quando Jesus veio ao mundo, no Novo Testamento, nós encontramos Jesus enfrentando aqueles fariseus da época, e Jesus diz que ele é Senhor até do sábado. E de fato ele é. Ele é Senhor do sábado. E isso é interessante porque quando nós olhamos para as Escrituras, por exemplo, você vê que os judeus iam adorar a Deus nas sinagogas em que dia? Nos sábados. Todos os sábados, quando Paulo saía para pregar, ele ia nas cidades e normalmente ele ia nas sinagogas aos sábados para pregar o evangelho, para pregar Jesus Cristo para aqueles judeus. Porque desde antes eles tinham aquele princípio de que Deus era adorado no sábado. E eles tiravam o sábado. Agora, desde o início, a igreja, ela transferiu o sábado para o domingo. Já no começo, nos primórdios da história, a igreja passa a adorar já não mais no sábado, mas no domingo, como o primeiro dia da semana. E esse é um princípio que se mantém. Mas é interessante porque nós aprendemos algo em que nós ficamos repetindo, e não há nenhum erro nisso que eu vou falar, de fato é verdade. Nós aprendemos que todo dia é o dia do Senhor. Nós dizemos assim, se Jesus é o Senhor do sábado, então todos os dias são dias do Senhor. E por isso nós devemos adorar a Deus todos os dias. E é verdade, porque lá em João capítulo 4, ele fala para aquela mulher no poço, quando ela diz assim, vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos aqui, qual é realmente o lugar da adoração? E ele fala, mulher, vem o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E nós sabemos que de fato nós devemos adorar a Deus todos os dias, mas Jesus nunca diz para nós que o fato de nós adorarmos a Deus todos os dias, isso nos liberaria de deixar de adorar a Deus num dia exclusivo. É dizer para você, eu quero dizer com todo amor, com todo carinho, meus irmãos, o dia do Senhor continua vigorando. E para a nossa tradição, o dia do Senhor é o domingo. E deixar de vir à igreja aos domingos, utilizando da desculpa de que todos os dias nós adoramos a Deus, você está enfraquecendo o princípio. Nós perdemos muitas vezes a essência do princípio, porque nós não fazemos uma correta aproximação do texto. O texto nos ensina que nós devemos continuar guardando o sábado. Nós devemos continuar guardando um dia para o Senhor. Nós devemos, na nossa tradição é o domingo, então nós devemos nos reunir domingo na igreja para cultuar ao Senhor, porque isso é um princípio bíblico, isso nós traímos desde a criação. Então é o relato da criação, ele nos ajuda a encontrar essas preciosidades, ele nos ajuda a entender quantas coisas esse relato pode nos oferecer em benefício da nossa fé, em benefício da nossa vida cristã. Nós não adoramos imagem, nós continuamos guardando, entre aspas, o sábado, quando nós guardamos o dia do Senhor, quando você vem aqui no domingo para cultuar a Deus. Por que é que você não adultera? Por que é que você é fiel nos seus relacionamentos? Por que você é fiel no seu casamento? Isso você extrai das Escrituras. Porque você entende que no princípio Deus criou um homem, Deus criou uma mulher, Deus uniu este homem, Deus uniu esta mulher, e Ele disse, serão uma só carne. O princípio, a base do casamento monogâmico. Mas hoje os casais são liberais. Hoje os casais, eles combinam entre si em ter outros homens, outras mulheres. Pois é, eu quero te lembrar que Ananias e Safira também combinaram em como enganar o Espírito Santo e foram fulminados por isso. Todas as vezes que nós pervertemos o ensino bíblico, nós estamos assumindo um ônus e nós vamos responder por isso.
A base do casamento, por mais que essa sociedade avance, ela continua sendo homem e mulher. Um relacionamento monogâmico, heterossexual, um relacionamento absoluto, um relacionamento em que a fidelidade. Isso nós traímos do relato da criação. Por que Deus escolhe o povo hebreu e não escolhe outros povos? Aquele povo precisava entender, eles estavam saindo do Egito agora há 400 anos, e eles precisavam compreender por que é que Deus estava escolhendo a eles e não estava escolhendo a outros povos. Então eles precisavam ser recordados que quis um dia, esse Deus que criou os céus e terra, que detém a escritura de toda essa terra, que é dono de toda essa terra, ele dá a quem ele quer, e ele tira de quem ele quer, e na sua soberania um dia ele resolveu fazer com um homem chamado Abraão, uma aliança, e ele prometeu a Abraão, e ele não é Deus para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e ele prometeu a Abraão dizendo, eu te darei essa terra por possessão. 400 anos antes, ele prometeu a Abraão que ele daria aquela terra, de tal maneira que quando o povo entrou naquela terra, o que eles estavam fazendo era entrar na sua própria terra por direito, porque Deus havia prometido aquela terra a eles. Havia uma base moral para que aquele povo pudesse entrar naquela terra. E isso nós aprendemos a partir do relato da criação. Aquele povo precisava entender. Mas quando Deus leva aquele povo, aquela terra, ele expulsa de lá 7 outros povos. Os heveus, heteus, jebuseus, gigazeus, todos aqueles zeus. Ele expulsa daquela terra aqueles 7 povos. Claro, porque o homem pecou. E Deus agora, ele reserva a si a justiça. E como um Deus justo, ele pode usar a minha vida e a sua vida como instrumento de justiça para julgar e para trazer as pessoas ao arrependimento. E ele usava agora o povo hebreu para entrar naquela terra, para que todo aquele povo pagão pudesse ver que realmente ele é Deus. Isso tudo você tira do relato da criação. Esses são os fatores externos do livro, mas vamos agora para dentro do livro. Vamos agora para dentro do verso. O que nós podemos aprender com Gênesis capítulo 1, verso 1? Muitas coisas. E a primeira informação que o texto nos oferece é que Deus é autoexistente. Você já reparou como o verso começa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus não se descreve, Deus simplesmente se apresenta. Deus simplesmente diz, eu criei. Deus simplesmente diz, eu sou o que sou. Aliás, é muito interessante porque quando Moisés está lá no deserto e Deus está manifestando lá no meio da sarça e manda ele voltar lá no Egito e pregar para Faraó e dizer para Faraó, deixa o meu povo ir. Moisés pergunta para Deus assim, tá bom, eu vou chegar lá. Eu vou falar para Faraó assim, deixa o povo ir, porque Deus mandou. Ele vai falar assim, que Deus que te mandou? Porque ele se julgava o próprio Deus, Faraó se julgava o próprio Deus, o Egito falava Ra, é Faraó, Faraó é Ra. Então ele se julgava o próprio Deus e quando Moisés fala, tá bom, ele vai falar o que para mim? Qual é o Deus que te mandou? Porque eu não te mandei. Você fala para ele lá, o eu sou o que sou mandou, e ponto final. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, eu sou o que sou. Ele é autoexistente. É Ele quem cria todas as coisas. E Ele não precisa se descrever. Ele é. Eu sou o que sou. E esse é o nosso Deus. O texto simplesmente o apresenta, o texto não o descreve. Sabe que naquele tempo as outras nações tinham seus relatos de criação. Nós chamamos isso de cosmogonia. Então, se eu falar essa palavra mais algumas vezes, entenda, eu estou dizendo assim, relato da criação desses povos. Então, cada povo tinha a sua cosmogonia, cada povo tinha a sua história da criação do cosmos, para facilitar. E, invariavelmente, essa história derivava, esses deuses das nações derivavam da matéria. Você pode observar, por exemplo, como a figura de Deus no meio desses povos sempre está relacionada a algum elemento da natureza. O sol, a lua, as estrelas, o trovão, o raio. Por exemplo, quem é o Deus do trovão? Pode falar aí. Fala aí, alguém falou certo. Thor! Está tão em moda, não é? Está tão em moda. Pois é. Para muitas daquelas nações, o ponto de contato com Deus sempre foi algo palpável, sempre foi algo material. Até hoje, em muitas religiões, elas são baseadas, vamos dizer assim, o ponto de contato sempre está sobre algum objeto. Você já viu pessoas que, por exemplo, colocam dentro da sua casa um sol, uma estrela, uma pirâmide, um cristal? Espero que não tenha ninguém aqui que faça isso.
óleo, incenso. Vão acender um incenso, vela. Porque as pessoas sempre, na sua ignorância acerca do relato da criação, ou talvez porque elas creiam num outro relato criacionista, elas acham que Deus está relacionado à matéria, Deus está relacionado a algo criado. Então, elas, muito facilmente, elas colocam a sua fé naquele objeto, quando elas deveriam colocar a sua fé no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e terra. E isso nós traímos de Gênesis 1. No princípio criou Deus, ponto. Deus não precisa dizer quem Ele é, como Ele fez ou deixou de fazer. Deus criou e ponto. E eu tenho que crer nisso. Porque esse é um relato que eu recebo por fé. Aqueles povos criam, eles tinham fé para crer no sol, eles tinham fé para crer nas estrelas, eles tinham fé para crer nos cristais, crer nas pirâmides. E às vezes o povo de Deus não tem fé para crer num Deus que você não vê, num Deus que você não apalpa, que você não toca. Mas Deus está aqui e Ele habita dentro de cada um de nós. Amém? Você quer ver de forma palpável a Deus? Olhe para o seu irmão, porque ele é o retrato, ele é a cópia fiel do Deus que o criou. Amém? O segundo aprendizado que nós traímos deste verso tão rico, o princípio da criação, um aprendizado fantástico que nós podemos extrair, é que Deus criou tudo com propósito. Tudo que Deus fez com um propósito. Você foi feito com o propósito de Deus. Por mais que você se julgue, às vezes, uma pessoa amargurada, complexada, há momentos de guerra na sua vida em que o diabo vem te afrontar, vem te acusar, vem falar que você é isso, que você é aquilo, que você já fez isso, que você já fez aquilo. Eu quero te dizer que Deus criou a sua vida com propósito. Porque tudo que Deus fez com propósito. Deixe-me dizer uma coisa, o mundo não é regido por sorte, o mundo não é regido por azar, e o mundo não é regido por destino. O mundo é regido por um Deus todo-poderoso, que criou os céus e que criou a terra. E eu posso assegurar a você que o propósito maior da criação está descrito nas próprias Escrituras, quando diz, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Este é o grande propósito. Tudo foi criado para a glória de Jesus Cristo. Você foi criado para a glória de Jesus Cristo. A sua história era uma, até que você conheceu Jesus Cristo. A partir do momento em que nós conhecemos Jesus Cristo, as Escrituras afirmam, a natureza daquele velho homem morreu. Tudo aquilo se passou, e agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. E isso nós podemos extrair a partir do relato da criação. Um quarto aprendizado que nós traímos desse relato maravilhoso da criação, é que Deus é todo-poderoso. Ele criou todas as coisas. E é interessante que quando eu brinquei com vocês falando do hebraico, porque naturalmente a gente usa muitas palavras em hebraico. Por exemplo, quando eu falo Deus Todo-Poderoso, você pensa em El Shaddai, não é verdade? Eu ouço muito El Shaddai, Todo-Poderoso, porque El é Deus. A palavra El significa Deus. Mas no relato, no princípio criou Deus, esse Deus de Gênesis 1:1, eu disse a vocês que é Elohim. Ou seja, eu falei para você, Bereshit bara Elohim. Esse Elohim significa um plural masculino. Porque todas as palavras no plural masculino no hebraico, elas terminam em in. E as palavras no plural feminino no hebraico terminam em ot. Então, por exemplo, menino, no plural masculino é Yeladim. No plural feminino é Yeladot. Então, Yeladim, meninos, Yeladot, meninas. E aqui está dizendo Elohim. E aí você vai dizer assim, mas espera aí, então não está falando de um Deus no plural, está falando de deuses. E nós poderíamos imaginar que o texto estivesse falando de deuses, mas o texto, na verdade, está falando de um único Deus que criou todas as coisas. Bereshit bara Elohim significa no princípio Deus de todas as coisas, Deus de toda a criação, Deus de todo o poder, Deus de
tudo que existe, há a presença de Deus. Foi criado a partir de Deus, não foi criado do nada. Deus criou pela sua palavra criativa. Tudo foi criado por Deus. Então, quando nós entendemos quem esse Deus é, o poder que Ele tem sobre todas as coisas, o quanto Ele é todo poderoso, e pelo poder da sua palavra tudo Ele criou, como é que eu não me encho de fé? Como é que isso não me faz confiar nesse Deus? Isso eu extraio do relato da criação. Agora, deixa eu dizer mais uma coisa. Quando a palavra de Deus, pelo seu poder, ela cria, nós às vezes imaginamos Deus falando, não é? Disse Deus, e soa para nós como se Deus tivesse dito, haja luz, e houve luz. E nós então dizemos, é o poder da palavra. A palavra. Mas João 1:1 fala que a palavra quem é? Jesus. O Evangelho de João nos ajuda a compreender que essa palavra, esse logos de Deus, na verdade, é Jesus. Então, toda a criação não tem a ver com a forma como foi criada. Entenda o que eu vou dizer. Todo o processo da criação tem a ver com a agente da criação, não com a forma da criação. Deixa eu traduzir isso para você. Se nós fôssemos, veja bem, vamos viajar junto aqui. Se nós fôssemos imaginar que naquele tempo Deus disse, haja, e por conta do fonema, da palavra em si, disse Deus, haja, aquele fonema tivesse por si só criado, você tinha que presumir a existência de espaço, porque o som só se propaga no espaço. E se houvesse espaço, nós já teríamos um elemento concorrente com Deus. Não existia nada, só existia Deus. Não existia espaço, só existia Deus. E se eu admitir que existia o espaço, eu estou admitindo que existia algo que concorre com Deus. Então, como é que nós resolvemos esse imbróglio? É muito simples. João fala para nós. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era? Ele estava com Deus desde o princípio. Então, a palavra de Deus fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, eu entendo que todo o processo da criação, quando nós lemos, disse Deus, haja luz, quem é que estava fazendo a luz? Jesus, o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade. Haja luz, havia luz. Haja firmamento, o próprio Jesus estava criando o firmamento. Então, todo o processo da criação não tem a ver necessariamente com a palavra falada, mas tem a ver com Jesus Cristo. Ele criou, Ele criou. Ele criou, Ele criou. E quando chega no momento, no sexto dia, em que o Senhor vai criar o homem, aí Ele diz, façamos. Aí Ele parece que a própria Trindade entra e diz no plural, façamos o homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então eu quero dizer para você nesta manhã, você não é um qualquer. Você não é uma pessoa em que veio a esse mundo sem nenhum propósito. Você não é alguém que está aqui para passar por essa vida e viver uma vida de maldição, uma vida de arrasto. Você está aqui por um propósito de Deus. Você está dentro desta igreja por um propósito de Deus. Você está nesse país por um propósito de Deus. Você faz parte da igreja Vida com Vida por um propósito de Deus. Você está inserido dentro de um GE por um propósito de Deus. Você está aqui nesta manhã ouvindo esta mensagem por um propósito de Deus. Porque esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Elohim, esse Deus que é Deus de todas as coisas, está nesta manhã usando este relato da criação para nos mostrar o quanto Deus ama a nossa vida. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Um quarto aprendizado que nós traímos do relato da criação é que Deus é distinto da sua criação e com ela não se confunde. Tudo foi criado por Deus. Lembra que eu falei para você das cosmogonias, do relato da criação de outros povos? Muitos outros povos tinham o seu relato da criação. E, invariavelmente, Deus, no relato da criação desses outros povos, Deus se confundia com a natureza. Mas Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, Deus criou o céu, Deus criou todas as coisas. Nós usamos até de um certo eufemismo, dizendo que Deus habita nos céus, não é verdade? E, de fato, a palavra usa desse eufemismo mais de uma vez, várias vezes, eu poderia dizer a você. Mas eu quero te lembrar uma coisa, Deus não está contido no céu. O céu está contido em Deus, porque Deus é maior que tudo. Deus é antes de tudo. Deus é autoexistente.
Deus é todo poderoso. O céu foi criado por Deus. No princípio criou Deus, Hashamaim, o céu. O Senhor criou os céus. Ele criou tudo. Então, nós podemos entender por que nós não adoramos vaca. Embora nós somos gratos a Deus pela vaquinha que dá o nosso leite de cada dia, não é? Principalmente para quem gosta de tomar um leitinho todo dia, não é? Hoje, por exemplo, nosso grupo vai fazer um churrasco. E nós somos muito gratos a Deus pelo boizinho que Ele criou, cresceu. Perdão os vegetarianos e os veganos, mas nós vamos comer um boizinho, né? Então nós somos muito, mas nós não adoramos o boi. Tem um país aí, a Índia, né? Que é sagrado, a vaca, né? A vaca é sagrada na Índia. Então, se a vaca for atravessar a rua, pelo amor de Deus, tem que parar. Se atropelar uma vaca, você vai para a cadeira de morte. Porque para eles é um Deus. A criação, ela não se mistura com Deus. Ela não se confunde com Deus. Deus é Deus e a sua criação é a sua criação. É por isso que nós não adoramos essas coisas. Nós não adoramos árvores. Você já passou em parque e viu gente abraçada numa árvore? Tem essas loucuras, né? Eu já vi isso. Eu corria muito, agora, tadinho, não estou correndo nada. Mas eu corria muito, aí eu ia nos parques correr, e aí eu via gente abraçada numa árvore, e me dava uma vontade de rir. Oh, Jesus, tem misericórdia. As pessoas adoram o que não deve ser adorado, e deixam de adorar aquilo que deveriam adorar. O relato da criação nos permite, nos ajuda a entender todas essas coisas. Você não deve adorar estrela, lua, sol, cristal, pirâmide. Não, nada disso. Adore somente o Criador. Ah, eu não vejo. Não, mas se um dia ele quiser se revelar a você, ele se revela. Ninguém nunca viu Deus face a face, porque se nós víssemos Deus face a face, a Bíblia fala que nós morreríamos. Ninguém viu Deus face a face. Mas aquilo que nós vemos hoje por espelho, um dia nós o veremos face a face, diz a palavra. Quando Jesus veio ao mundo, os homens puderam ver a Deus. Porque Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando nós olharmos e virmos o Senhor Jesus Cristo, nós estaremos vendo o Pai também, estaremos vendo o Espírito também. Porque Ele é a imagem do Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, isso tudo nós podemos extrair do relato da criação. Poderia falar mais, Deus é absoluto, Deus é pessoal, Deus é transcendente, Ele não se mistura com a criação, Deus é trinitariano. É a gente falar da trindade de Deus, aí eu teria que gastar 1 hora aqui para falar da trindade de Deus, não dá, porque eu teria que me avançar muito. Mas posso falar para você, por exemplo, você vai no panteão grego, você vê tantos deuses, não vê? Deus disso, Deus daquilo, Deus não sei o quê, Deus... Todos os deuses, todos aqueles deuses são pessoais, mas nenhum deles é absoluto, só o nosso Deus é absoluto. Aí você vai no hinduísmo e você vê Brahma, o Deus da criação lá deles. E aí você fala, então agora Deus para eles é absoluto. De fato, Deus para eles é absoluto, mas não é pessoal. Eles adoram uma força cósmica, eles não adoram uma pessoa. O nosso Deus é o único Deus que é ao mesmo tempo absoluto e pessoal. Esse Deus é fantástico, esse Deus é maravilhoso, meus irmãos. Não tem como não se apaixonar por Ele. Esse Deus tem todas essas características. E esse Deus, com todas essas características, criou a mim e a você. Perfeito, absolutamente perfeito. O ser humano, quem estuda medicina, deve ficar fascinado de estudar o corpo humano, de estudar as funções dos órgãos humanos, de ver como tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. É fantástico. Se vocês querem se aprofundar mais e entender ainda mais, e desfrutar ainda mais dessa beleza de Deus, busquem por hoje se chama design inteligente. Busquem na internet, coloquem lá, design inteligente. Vocês vão descobrir hoje como a ciência avançou para demonstrar que tudo que foi criado só poderia ter sido criado por um ser dotado de uma inteligência extraordinária. Tudo que foi criado, o ângulo da molécula da água, só existe água, só existe H2O, porque o ângulo da molécula da água foi estabelecido de tal maneira que se não fosse aquele ângulo, não existiria. A disposição do Sol, da Lua e da Terra, se a Terra tivesse 1 grau para frente ou 1 grau para trás, não haveria vida na Terra. Isso hoje a ciência prova. Busque depois na internet design inteligente. Isso vai te ajudar a conhecer ainda mais a grandiosidade desse Deus a quem nós servimos. Mas vamos caminhar para o final. Eu quero trazer 3 aplicações práticas, porque você vai falar assim, pastor, muito que bem. Nós ouvimos,
Claro que o propósito é ajudar que a gente saia daqui nesta manhã com mais fé, que a gente saia daqui nesta manhã dizendo como Deus é grande, como Deus é poderoso, como vale a pena confiar nesse Deus. Quando eu passar pela luta, eu não vou desanimar, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque esse Deus é digno da minha confiança, é nele que eu coloco a minha fé, e tudo isso eu tenho certeza que à medida que Deus foi falando através desse texto, você foi assimilando e você foi se apropriando dessas verdades. Mas eu quero trazer 3 aplicações práticas. A primeira aplicação prática é nós entendermos que o relato da criação nunca pretendeu dar resposta a tudo. Às vezes nós enfraquecemos a nossa fé, porque nós buscamos o relato, como eu falei a vocês no início, às vezes com uma investigação científica. O texto é pré-científico. Não existia ciência quando Deus criou todas as coisas. A ciência vem depois. Não adianta eu querer explicar cientificamente. O relato da criação não é algo que eu recebo por ciência, é algo que você recebe por fé. Ou você crê ou você não crê. E ele não pretendeu nos oferecer resposta para tudo. Por exemplo, o relato da criação não fala quando os anjos foram criados e como foram criados. Será que os anjos no céu são homens, são mulher? E agora? O relato da criação nunca pretendeu informar isso para nós. Não é necessário. Se fosse necessário para você ter fé, Deus teria te revelado. O relato da criação nunca pretendeu mostrar para nós quando é que o tempo foi criado. Quando Deus criou todas as coisas, já existia o tempo? Foi Deus cria o tempo no momento em que está criando todas as coisas. O relato da criação não nos informa isso. O relato da criação não fala como o mal foi criado. O mal só pode ter sido criado por Satanás, mas Satanás foi criado por Deus. Então Deus criou o mal, mas Deus é bom. O relato não nos fala, mas a verdade é que quando eu leio as Escrituras, eu vou em Gênesis 3 e lá está uma serpente enganando a mulher e o homem. O mal está lá. O relato não pretende esclarecer tudo. Então não busque o relato, não vá estudar as Escrituras, não vá estudar Gênesis, querendo encontrar respostas para perguntas que muitas vezes nada vai acrescentar para a sua fé. Creia em Deus Todo-Poderoso. Creia num Deus que criou céus e terra. Creia num Deus que te fez com propósito. Creia, mas eu estou sofrendo. Deus tem propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu não estou entendendo agora. Eu também não entendo muita coisa que Deus faz na minha vida agora. Mas um dia nós iremos entender. Um dia escrevendo para um irmão que estava preso, o irmão já tinha que ter evoluído, já tinha que ter avançado no regime de pena dele. E ele já tinha que ter ido para o semiaberto e ele estava ainda no fechado. E ele me escrevia angustiado, chorando, sofrendo, porque o processo dele não andava. O processo dele estava lá em análise, mas não andava, por causa do volume de processos. São muitos processos. Então ele vai ficando preso, Só que um dia para quem está preso é como um ano para quem está aqui fora. É muito tempo para quem fica preso. E o processo dele não andava, não havia ali E um dia eu escrevi para ele, Deus me usando, e falei para ele, meu irmão, você vai ficar dentro desse cárcere até o dia que Deus quiser. E eu vou lhe explicar por quê. Eu estava orando. E eu ouvi Deus claramente falar para mim e pedir para eu escrever para você. É possível que aí nesse cárcere onde você está, existe uma vida que Deus quer alcançar. Existe uma alma aí que Deus quer alcançar. E Ele está forjando o coração dessa pessoa. E Ele vai usar você para evangelizar essa vida. E por isso Ele está te mantendo aí dentro desse cárcere. É possível que um dia você chegue no céu e Deus fale para você assim, meu filho, quando eu quero lhe pedir perdão, e você vai olhar espantado para Deus e vai falar, mas por que o Senhor está pedindo perdão para mim se sou eu que tenho que pedir perdão para o Senhor? Talvez Ele te deixe saber e diga para você, é porque você já tinha que ter saído daquele regime fechado para o semiaberto, mas eu te segurei ali por uma razão, eu tinha uma vida para alcançar e para salvar, e Ele está ali, ela está aqui conosco no céu, e eu atribuo a você, recebe agora o seu galardão. Então, meus irmãos, são coisas que nós não compreendemos, são coisas que nós não entendemos, mas
Um dia é possível que Deus nos revele aquilo que nós não compreendemos. Mas hoje, Deus nos chama para viver da fé. Deus não nos chama para olhar para a criação, para o relato da criação e ficar buscando respostas que Ele não nos oferece. Isso não vai mudar em nada a minha fé e a sua fé. Segunda aplicação prática é que o relato da criação nos foi dado para nos orientar, nos ajudando a entender o poder de Deus e o quanto é seguro confiar nele. Eu já falei a você que o relato nada tem a ver com ciência. A ciência não pode postular nada contra a criação, e nem postula. Quem postula contra esse relato da criação são esses cientistas ateus endemoniados. São homens que partem do princípio de que Deus não existe. E quando você parte do princípio, quando você assume que Deus não existe, não há como você discutir as Escrituras. Porque as Escrituras é a palavra desse Deus que para eles não existe, mas para que nós é viva e eficaz, está presente na nossa vida todos os dias. Nós somos guiados por ela. Nós recebemos esse relato da criação pela fé. Lá em Hebreus 11:3, a palavra de Deus fala que pela fé nós entendemos pela fé que o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus. Tudo isso que existe foi formado pelo poder da palavra de Deus, e o poder da sua palavra se chama Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Portanto, receba esse relato por fé. E a terceira aplicação prática que nós traímos do livro de Gênesis é que esse livro pode nos ajudar a compreender qual foi o mundo que Deus realmente criou. Qual foi esse mundo que Deus criou? Por que o mal entrou no mundo e como isso nos afetou? E isso é maravilhoso, porque isso dá todo o sentido à história. Ou seja, entendendo o mundo que Deus criou, entendendo por que o mal entrou nele e entendendo quem de fato eu sou e como isso me afetou, eu entendo a importância do Evangelho para a minha vida e entendo a necessidade de um Salvador. Eu entendo a necessidade de Jesus Cristo na minha vida. Quero insistir com vocês, o mundo não é regido por azar, o mundo não é regido por sorte, a sua vida não é regida por destino. Não adianta, meu irmão, amanhã quando você acordar, ir lá buscar o horóscopo e querer saber o que o horóscopo fala a seu respeito. Eu acho interessante o Ariano Suassuna, né? Que uma pessoa... É isso? E uma pessoa busca e fala assim, que quando você nasceu? E ele fala lá, e ela fala, você é do signo de Gêmeos. Vocês já viram isso? E ele fala assim, signo de Gêmeos tem duas caras. Eu também nasci dentro desse negócio que chama signo de Gêmeos. E aí ele responde assim, você acha que se eu tivesse duas caras eu usava essa? O mundo não é regido por sorte, o mundo não é regido por horóscopo, o mundo não é regido por azar, o mundo não é regido por nenhuma dessas ciências. O mundo é regido por Deus. Esse dualismo que às vezes nós imaginamos, sabe essa disputa entre o bem e o mal? Deixa eu dizer uma coisa para você, ela não existe. Como assim, pastor? O mundo não é regido pelo mal. O mundo é regido pelo bem. O mal atenta contra o bem. Mas o mundo foi estabelecido pelo bem. Quando Deus criou tudo, Ele disse que era muito bom. Quando Deus fez toda a sua criação, Ele o fez de uma forma maravilhosa. Tudo que Deus criou foi bom. Tudo que vem de Deus é bom. Existe algo que venha de Deus que não é bom? Ai, pastor, a luta que eu estou passando. É nada, é maravilhosa. Cada luta que eu passei na minha vida me levou para mais perto de Deus. Cada luta que eu enfrentei na minha vida me deu uma experiência nova e me fez crescer mais na fé. É uma bênção. Não existe esse... não, então o mundo é dividido entre Deus e o diabo. Não. O mundo continua sendo regido por Deus. O diabo é um ser criado. Você nunca vai poder comparar Satanás com Deus. Mas Satanás, a Bíblia fala para nós não subestimarmos. De fato, a Bíblia fala para nós não subestimarmos. Ele é como um leão que anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. A Bíblia não fala para nós não subestimarmos. Mas existe algo muito, assim, claro nas Escrituras. O diabo não nos toca. Ele só vai até onde Deus estabelecer. Lutero dizia que Satanás é como um cão na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus deixa ele ir. Satanás só vai até onde Deus estabelece. Quando ele foi lá para, de alguma forma, aguçar Deus contra a vida de Jó, Deus falou para ele, vai, tira tudo que ele tem, mas a vida dele você não toca.
Deus estabelece limites. Você passa por provas, não passa? Deus estabelece limites. A palavra de Deus fala que Ele não dá um fardo maior do que nós podemos suportar, e com a tentação vem também o escape. Deus estabelece limite. Você passa por prova, você passa por dificuldades, você passa por lutas, mas existe um limite estabelecido por Deus. Existe algo que Deus estabelece. O diabo vai até onde Deus deixa ele ir. E isso é muito importante nós entendermos. Isso nós entendemos quando nós meditamos no relato da criação, porque nós podemos entender quem de fato Deus é. Satanás não governa a minha vida, Satanás não governa a sua vida. Satanás tenta a minha vida, Satanás tenta a sua vida. Deus não tenta a minha vida, Deus prova a minha vida, como Deus prova a sua vida, mas Deus prova para nos aprovar, Deus prova para nos revelar quem Ele é, para que nós possamos ter mais experiências com Deus. Eu não tenho medo de Satanás, eu não o subestimo, mas quando eu dobro o meu joelho, eu clamo o poder do sangue de Jesus, eu tenho convicção plena que o diabo não tem poder contra esse nome, porque ao nome de Jesus, esse nome, foi dado todo o poder e toda a autoridade. Nesse nome, diz a palavra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, no céu, na terra e embaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós encerrarmos, a conclusão que eu quero trazer a vocês é dizer a vocês que a forma correta como nós nos aproximamos de Gênesis nos permite entender quem Deus é, nos permite entender quem nós somos, nos permite entender qual foi o mundo que Ele criou, como o mal entrou no mundo, como nós fomos atingidos por esse mal e como nós precisamos do Evangelho e de Jesus Cristo. Tudo isso você extrai quando você lê a criação. Se você não tivesse o relato da criação, o relato da queda e o relato da redenção, parece que ficaria faltando alguma coisa. É estudando a criação que você percebe como tudo faz sentido nas Escrituras. Entender essas coisas, meus irmãos, nos ajuda a entender a grandeza de Deus. Eu hoje posso sair daqui com a convicção dizendo, Deus é autoexistente. Ele existe antes de tudo. Antes de qualquer coisa ter sido criada, Deus já existe. Deus é todo poderoso, Ele é Elohim. Aqui eu vou embora nessa manhã, não é com El Shaddai, eu vou embora com Elohim. É dizendo, Deus de todas as coisas, Deus de toda a criação, Deus todo poderoso. Eu entendo que hoje, a partir desse relato, Deus não se confunde com as coisas criadas. Então, se você ainda adorava alguma coisa criada, hoje você passa a adorar o Criador. Hoje você pega essa coisa criada e tira da sua vida. Se você tem lá na sua casa pendurado, seja lá o que for, arranca da sua casa, porque você deve adorar somente a Deus, o Criador de todas as coisas. E hoje eu entendo que tudo que Ele criou com propósito, especialmente a mim e a você. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, Deus te criou com propósito. Ele não perde o controle de nenhuma situação. Quando você passar pelas águas, essas águas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Porque Ele diz, tu és meu. Chamei-te pelo teu nome. Quando você chegar no céu, você vai receber uma pedrinha branca com o seu nome. Quando você chegar no céu, lá estará o seu nome escrito no livro da vida. Deus te chama pelo nome. Você é escolhido de Deus. Você está aqui nesta manhã porque Deus te escolheu, porque Deus te ama, porque Deus te desejou. Antes da fundação do mundo, Deus te desejou, diz a palavra. Quando você estava no ventre da tua mãe, uma massa informe, Deus já te desejava. Deus já te chamava pelo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro quando Lu engravidou do Samuel e nós orávamos para Deus revelar o nome. E ela estava grávida, nós já sabíamos que era menino, porque Deus já tinha nos revelado em sonhos. E quando ela estava ali 4, 5 meses, fez o primeiro ultrassom, ele abriu a perna, o médico falou assim, ele não tem vergonha, é um menino, e nós ali louvamos a Deus. Então nós chegamos na nossa casa, e nós nos dobramos ali diante de Deus e oramos, e falamos, Senhor, fala conosco, revela o nome do nosso filho. E quando nós estávamos orando, Lu abriu as escrituras, e o olho dela foi direto assim, Deus falou e respondeu para nós, dizendo assim, teve Ana um filho, e pôs o seu nome Samuel, porque dizia ela, tenho pedido a Deus. Deus revela os nossos nomes. Deus revela tudo na nossa vida, porque Deus nos chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Deus te ama. Vá embora daqui nesta manhã com essa convicção de fé, com esta certeza. Talvez você fale assim, pastor, a mensagem
pode ter sido mais um estudo do que uma mensagem, pode ter sido mais uma aula do que uma pregação, mas que aula maravilhosa conhecer tantas verdades, não é? Que coisa maravilhosa olhar e ver tantas verdades na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vá embora com essa convicção. Mas eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu me uno aos meus irmãos em oração, Senhor, para te agradecer, para te louvar, porque Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, conhecer todas essas verdades, Senhor, como nos faz bem, como é gratificante, Senhor, como é bom, como isso, Deus, nos ajuda, ouvir todas essas verdades acerca da Tua palavra, Senhor, quem o Senhor é, o quanto o Senhor nos ama, quem nós somos, como é bom, Senhor, ouvir tantas verdades esclarecedoras. Senhor, eu quero te pedir agora, se há aqui no nosso meio alguém que ainda tem alguma dúvida no seu coração, ou se ainda, Senhor, passa por lutas de identidade, pessoas que ainda sofrem, Deus, com complexos, eu quero te pedir, Senhor, nesta manhã, liberta completamente, Senhor, que essas pessoas possam ir embora desta igreja com a convicção de que vale a pena te servir e vale a pena confiar no Senhor. Vale muito a pena, Senhor, nós mergulharmos neste rio, este rio que flui do teu trono, Senhor. Nós não somos alguém qualquer nesta terra, nós somos, Senhor, Deus, aquilo que o Senhor criou com propósito. Nós somos homens e mulheres criados com propósito, Senhor, e nós queremos colocar agora diante do Senhor a nossa vida. Cumpre em nós, Senhor, todos os teus propósitos, realize em nós, Senhor, a tua obra. Ó Espírito Santo de Deus, transforma os nossos corações e os nossos pensamentos, tira toda incredulidade da nossa alma, Senhor, e nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos de prova, nos ajuda a recordar, Senhor, esta mensagem e estas verdades que foram ditas aqui nesta manhã, para que o nosso coração se encha, Senhor, e nós possamos enfrentar, seja a luta que for, Senhor, e possamos passar, em nome de Jesus, ó Deus, dando glória e aleluia. Te louvamos, te glorificamos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.